Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo Ensina, Encontro de Ensino de Ciências da Natureza, organizado pelos mestrandos do Programa de Ensino de Ciências da Natureza da Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Rolim de Moura, e aqui nessa sessão em parceria com a Faculdade Rolim de Moura, com o curso de Ciências da Informação, e conosco hoje é o professor Luiz Venturoso, que é formado em Ciências Biológicas e Sistemas de Informação e é pós-graduado em Docência do Ensino Superior. E o professor Luiz vai trazer para a gente, nessa tarde, a oficina Diferenças entre os principais ESP e Arduino no mercado. Estou olhando aqui o título, porque o professor já fez uma oficina agora de manhã, né? Então, a gente está... Professor, e à noite temos mais às 19 horas exposições também com o professor Luiz e os seus acadêmicos do curso de Sistema de Informação da FAROL. Já fica o convite para todos participarem. Professor Luiz, é sempre uma alegria e muita aprendizagem estar com o senhor. Muito obrigado mais uma vez por vir a brilhantar e trazer tantos conhecimentos para os nossos mestrandos, para os nossos professores da região, do município, do estado, né? E para toda a comunidade em geral, acadêmicos que estão aqui nos acompanhando. Obrigado, professor, e a sala é sua. Muito obrigado, Kátia. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui fazendo parte desse evento grandioso, né? E que o conhecimento que eu possa passar aqui seja de proveito de todos. Eu peço aqui para vocês, caso no decorrer da oficina, né? No caso, essa oficina é um pouco mais teórica, tá? A gente vai entender um pouco sobre as diferenças, né? Como o Arduino é um hardware livre, um software livre, né? E um hardware livre também, muitas empresas e muitas comunidades acabam pegando essa base e criando novos modelos, né? Específicos para uma situação, ou melhorada, às vezes pior, e assim por diante. Então, nós vamos pegar e dar uma abrangência, né? Existem milhares de modelos aí, mas eu separei alguns principais que possa ajudar vocês no dia a dia, ou até mesmo quando vocês forem precisar de saber qual escolher, né? Qual que é o melhor que vai atender a necessidade. Tá. Podemos começar? Kátia, eu quero esperar mais alguns minutinhos. Vamos começar. Compartilhar a tela. Todos estão me escutando bem? Sim, Luiz. Vamos lá. Então, essa é uma mais teórica, né? Caso for possível, ano que vem nós fazermos presencial, eu levo os ESPs para vocês, levo os Arduinos para vocês conseguirem pegar e ver, né? Porque a gente tem aquela noção que nós só conseguimos ver tocando, né? Nesse que eu mostro as fotos aqui, as imagens, as características de cada um, mas pegar o ESP, pegar o Arduino e ver a diferença de um outro presencial é totalmente diferente, né? Aqui eu vou tentar, trouxe bastante imagem, bastante layout, para a gente poder ter uma noção do que difere um do outro. Tá? Então, para começar, nós precisamos entender o que é um Arduino, né? E o que é um Arduino, o que é um ESP, né? O Arduino é uma plataforma de prototipagem. Tá? Eu expliquei na oficina mais cedo, né? Prototipagem é teste, né? Você realizar teste, você desenvolver uma ideia, desenvolver uma lógica e você quer testar essa ideia, né? Por exemplo, nós aqui na faculdade, quando eu estou desenvolvendo algo, desenvolvendo um novo sistema, eu compilo o software e faço os meus testes, né? Inserindo as informações, vendo se o relatório está sendo correto, assim por diante. Já na parte eletrônica, quando eu preciso desenvolver algo eletrônico, né? Vou desenvolver uma irrigação automatizada, por exemplo. Eu preciso ter um dispositivo para me testar, para me prototipar. Tá? Então, a equipe, né? Uma equipe italiana de ex-acadêmicos desenvolveu essa ideia para facilitar a vida deles. Eles
tinham que utilizar essa tecnologia na aula, e os controladores que eram usados no curso eram muito caros, né? Eles não tinham condições de comprar, e acabaram desenvolvendo essa ideia, né? Desenvolveram um hardware com um microcontrolador mais simples, porém que atendesse todas as necessidades deles do decorrer do curso, e inclusive até hoje aí, e pelo ver até muito futuramente ainda vai estar sendo utilizado. Tá? Então, ele é composto, né, por um microcontrolador, né, e também tem suporte de entrada e saída, né? Por quê? Porque se fosse só um microcontrolador, não seria útil, né? Para ele ser útil, ele precisa ter entrada de dados, processamento e saída desses dados, né? Saída de informações. Então, ele tem suporte à entrada de dados, nós vamos entender o que são portas de entradas, portas de saídas, e eles têm um microcontrolador com memória para poder executar os cálculos. Tá? Em uma linguagem de programação padrão, no caso que tem origem a linguagem Winning, né? Que é essencialmente C. Para quem entende um pouco de C, né? C++, é bem... Quando a gente vai aprender a programar, sempre a gente passa um pouco pelo C para dar uma introdução, né, na linguagem. Porque basicamente a maioria dos comandos é em C. E para entender um pouco melhor o que é um microcontrolador, né? O microcontrolador é esse chip que tem na placa. Né? Por exemplo, esse chip grande aqui que tem na placa, ele é o microcontrolador. Certo? O microcontrolador está presente no nosso dia a dia, aí, no carro, existem centenas de microcontrolador, na sua geladeira, que se tiver um painelzinho digital, tem microcontrolador, no computador, no celular, tem dezenas de microcontrolador, né? No caso, o pessoal sempre acha que o microcontrolador do computador é o processador, né? Ou do celular é o processador. Mas não, tem microcontrolador que controla a saída de áudio, vídeo, de sinal de GPS, sinal de telefone. Então, existe microcontrolador para controlar específico cada situação. Tá? Por exemplo, muitas vezes, quando estraga a saída de som da televisão, né, pode ser o microcontrolador que controla essa saída. Então, eles vão lá e trocam somente aquele microcontrolador, tudo volta a funcionar normalmente. Tá? E, é claro, no computador e no celular existe o processador, né, que é o componente ali que faz o computador funcionar, que comanda todos esses outros microcontroladores. Então, só para entender, né, o microcontrolador é um pequeno computador num circuito integrado, o qual contém um núcleo de processador, memória e periféricos programáveis de entrada e saída, ou seja, né, dentro dele, do microcontrolador, existem as portas de entrada, as portas de saídas, e você pode injetar programação ali dentro. Tá? Nessas programações são guardadas em memórias RAM, do tipo RAM, NOR ou PROM. Tá? E são guardadas, se for do tipo RAM, no caso ela pode apagar, né? Quando você tira ele da tomada, ele apaga. Tá? Geralmente é de memória PROM ou EPROM, que é utilizada para guardar os seus códigos. Tá? E já vem incluídos no chip. Tá? E é por isso que também existe dezenas de tipos de chips diferentes. Né? As empresas, por exemplo, quando vai montar um automóvel, né, ou algo que vai vender em grandes quantidades, eles modelam o chip específico para aquela situação. Tá? Vai precisar de 3 portas digitais, 3 portas analógicas, por exemplo. Eles desenvolvem e a fabricante fabrica um chip específico para aquela situação. Tá? Para reduzir custo, para não ter que comprar um chip muito caro para sustentar, quantidade de memória específica para aquela situação, ou seja, exatamente o que aquela empresa precisa. Tá? E nos Arduinos também, por isso que existem tantos modelos de Arduinos presentes aí. E rapidinho aqui, já indo para as portas das portas digitais, né? O Arduino, ele tem todos os Arduinos e todos os ESPs, eles têm portas digitais e analógicas, tá? E nessas duas portas tem como você funcionar elas como entradas e saídas, tá? E qual que é a diferença, né? Nas entradas digitais, uma entrada digital consiste tipicamente numa fonte de potência, tá? Um interruptor e um sensor de tensão, tá? Conversão analógico a DC, dependendo do estado aberto ou fechado. Ou seja, nessas entradas digitais,
os dados que são entrados, que são lidos ali dentro, só podem ser quando o circuito está fechado, ou seja, está ligado, né, está passando uma corrente ali, ou 0 quando está desligado, tá? Por isso que chama digitais, tá? Porque na tecnologia digital só existe 0 ou 1, né? Só existe esses dois números na tecnologia digital, tá? E nas saídas digitais é a mesma lógica, só que ao contrário. Ou seja, eu só posso desligar aquela porta ou ligar aquela porta. Se ela estiver desligada, vai estar saindo 0 volts. Se ela estiver ligada, vai sair 5 volts. Tá? Eu não consigo, nas saídas digitais, usar ali 3 volts igual nas analógicas que a gente vai ver. Tá? Bem simples. Por que isso? Porque existem sensores digitais e sensores analógicos. Tá? O Arduino em si, você consegue se comunicar com sensores que vai ler uma range de valores, ou seja, vai ler um sensor de temperatura, por exemplo, que vai de menos 30 graus até mais 100 graus. Ou seja, você tem uma variação de valor ali, certo? E para o Arduino interpretar essa variação, o sensor ele encaminha uma corrente que se referencia ao valor de temperatura que está sendo lido pelo sensor. Tá? Então, nas digitais, eles precisam ler, né, no caso, por exemplo, nas entradas digitais, ele precisa ler essa range de valores e interpretar exatamente o que, ou seja, qual é o valor que está sendo mandado para mostrar a temperatura correta. Tá? Porque senão, por exemplo, um sensor digital. O sensor digital, por exemplo, pode ser o sensor de uma porta de automóvel. Né? Ou ela está aberta ou ela está fechada. Não existe um meio termo. Né? Ela está mal fechada, mas o sensor não foi programado para identificar quando ela só está ali mal fechada, né? Quando ela está fechada, o sensor não dispara. Quando ela está mal fechada ou aberta, o sensor dispara. Ou seja, não existe uma corrente ali passando, não acionou o sensor, quer dizer que tem algo errado na porta. Entendeu? Um outro exemplo de sensor digital pode ser aquele um sensor de fim de curso, né? Por exemplo, o sensor de fim de curso que da porta da geladeira. Certo? Quando você deixa a geladeira muito tempo aberta, né? De uns tempos para cá, todas as geladeiras vêm assim, né? Tem um sensor na porta. Se você deixar muito tempo a porta aberta, ela começa a apitar, né? Dizendo, ó, já faz 5 minutos aí que você está com a geladeira aberta, com a porta aberta. Entendeu? Existe um sensor ali dentro. Nesse caso, é um sensor de fim de curso digital. Ou está fechado, ou está aberto. Tá? E as analógicas é aquela questão de uma range, certo? Eu quero saber o quanto que a porta está aberta. Se está aberta 10%, 20%, 30%, 50%. Aí eu uso um sensor analógico. Tá? E as saídas digitais também leva a mesma consideração das entradas digitais. É uma porta onde eu consigo controlar a saída. Ou seja, eu quero que saia exatamente 3.3 volts. Eu vou conseguir mandar pela essa porta analógica 3.3 volts. Tá? Um exemplo disso, você quer controlar a intensidade de uma lâmpada, de um LED, ou seja, de 0 a 3 volts. Você pode utilizar as saídas analógicas, onde você vai controlar de 0 até os 3.3 volts. Tá? Essa range você consegue manipular através das saídas analógicas, que não é possível nas digitais. E aqui dentro eu peguei alguns, tá? Alguns dos sensores, alguns dos Arduinos que estão presentes aí no mercado, tá? Isso aqui é só Arduino, tá? Isso aqui, os ESPs, nem coube aqui ainda. Tá? A gente não vai falar de todos eles, mas só para vocês terem uma ideia de como o mercado e como que tem opções para nós utilizarmos, tá? Professor, mas onde que eu vou utilizar isso? Depende, você vai utilizar o Arduino Uno, que é mais barato, mais fácil de encontrar, você vai comprar em uma grande quantidade para uma sala de aula, para montar um carrinho autônomo, vai ligar 2, 3 sensores, certo? Então, tem aqui dezenas de opções para escolher, tá? Então, aqui são alguns deles, né? O Arduino Uno, que é o mais comum, que foi o primeiro, inclusive, né? Que é o original, é o Arduino Uno. Caneta. Ixi.
Me perdi aqui. Não estou no meu computador. Frente. Então, nós temos aqui o Arduino Uno, que é o mais comum, que é o original, né? O Arduino Leonardo. Esse Arduino Leonardo, a gente vai ver certinho que ele tem uma característica muito interessante. O Arduino Dui e o Arduino Mega e o Arduino Mega 2560 são bem parecidos. Tá? O que muda aqui é basicamente as configurações de processador. O Arduino 1, Tri, o Micro, né? Nós temos aqui o Mini também, o Pro Mini e o Arduino Nano, tipo, dezenas, tá? E esses aqui são os específicos que são utilizados mais para alguma situação, né? Você tem aqui um que é exatamente um controle de videogame, você consegue programar ele, subir um código, você quer fazer um joystick para um computador, você pode usar ele, que ele já tem aqui o joystick, os botões. Esses aqui são os Arduinos do tipo vestíveis, né? A gente vai ver especificamente um deles, mas ele tem a opção, ele já é fácil para você, por exemplo, costurar na roupa, você quer fazer um sensor que vai ficar ligado na pessoa, né? Alguma coisa assim desse tipo. Então ele já vem fácil para você fazer esse tipo de integração. Mas vamos ver algum deles aqui específico, tá? Vamos começar aqui pelo Nano, né? O Arduino Nano é esse bichinho aqui. E ele tem exatamente um chip, o microcontrolador, ele tem o botãozinho de ligar e desligar, e a diferença aqui do Arduino Uno para o Arduino, dos outros Arduinos, basicamente, é que os pinos deles são para baixo, né? Ou seja, você tem que usar aqui um jumper do tipo fêmea para poder conectar nele. Mas quais são as características dele, né, basicamente? Ele tem um controlador ATmega 328, né? A arquitetura também é AVR, a maioria dos Arduino é arquitetura AVR. Os Arduinos já trabalham na 5 volts, tá? Isso aqui é importante, tá? Porque existe sensor do tipo 3, de 3.3 volts, então provavelmente vai ser difícil você modelar ali certinho a configuração para ele funcionar em 5 volts, tá? Ele tem aqui 32 KB de memória e sendo 2 KB utilizado pelo bootloader dele, né, que é o sistema operacional dele. Tem uma memória RAM de 2 KB e um clock de 16 MHz. Aí tipo, vocês devem estar se questionando, né? Mas meu celular ele tem 8 núcleos de 3.4 GHz ou 1.6, né? Os Snapdragon, né? De 1.6 ou 1.8 GHz, né? Sim, mas aqui ele não precisa processar vídeo, ele sozinho não precisa processar Wi-Fi, ele não precisa processar chamadas de telefone, mensagem, sistema operacional. Então, esses 16 MHz, para o que ele é proposto para fazer, inclusive os Arduinos é proposto para fazer, dá muito conta, tá? O que você não pode na hora de programar, colocar muitos delays. O que é um delay? É uma espera de código. Como ele só processa uma por vez, um processo por vez, ele só faz um cálculo por vez. Se você colocar um delay, tipo de 1 segundo, o Arduino fica parado 1 segundo. Tá? Você não consegue utilizar ele mais para nada, enquanto ele estiver parado. Entendeu? E 16 MHz aqui para ele, como ele é bem pequenininho, ele foi desenvolvido para resolver um problema específico, tá excelente. Tá? Ele tem aqui 8 pinos analógicos, né? São os pinos que a gente consegue controlar a variação de corrente, tanto na entrada quanto na saída. A memória EEPROM dele é de apenas 1 KB, ou seja, basicamente você não consegue criar muitas variáveis dentro dele, né? Constante, na verdade. E esse aqui é um detalhe importante, ó. Os Arduinos, eles têm basicamente 40 mA de corrente. Você só pode sugar das portas dele, né? Senão você vai acabar queimando a saída dele, tá? Então, por exemplo, você não pode ligar um relé direto,
por exemplo, 10 LEDs, 20 LEDs numa única porta do Arduino, porque você vai acabar queimando a saída do Arduino, tá? Ele só consegue fornecer uma corrente de 40 mA. Tá? A entrada de corrente também é de 7 a 12 volts. Tá? E ele tem 22 portas digitais, sendo 6 do tipo PWM. Tá? As portas PWM são portas digitais que você consegue simular analógicas. Tá? Elas naturalmente são digitais, porém você consegue ler corrente variada e também mandar correntes variáveis nela. Tá? Então aqui as 6 PWM e ele consome aí 19 mA em vazio. Tá? Ele tem um tamanho de 18 por 45 milímetros e pesa só 7 gramas. Então, esse aqui é ele. Certo? Ele é bem pequenininho, aqui na foto tem como ver mais o tamanho, mas ó, ele é bem pequenininho. Tá? E ele ainda tem 22 portas, somadas com as 8 analógicas, ele tem 30 portas que você pode utilizar. Tá? Ou seja, o que você pode fazer com essas 30 portas? Basicamente, essas 30 portas você consegue controlar, tipo, 30 lâmpadas. Com esse Arduino aqui, por exemplo, você consegue controlar uma hidroponia, né, igual que nós fizemos no ensino do ano retrasado, primeiro ensina. Você consegue fazer um carrinho, né? Consegue fazer vários projetos ali com ele, desde que não utilize tanto processamento, né? Não utilize tanto processamento de dados, né? Mais leitura e gravação. E esse aqui é o mapa de pinos deles, tá? Que é bem interessante quando ter, né? Porque quando a gente, com essa grande variação de Arduinos, né? Às vezes a gente acaba se perdendo nas pinagens, né? Que, nesse caso ainda é em sequência, mas muitas vezes eles acabam embaralhando as portas e acaba ficando fora da sequência aqui. Mas esse aqui é o mapa onde nós conseguimos ver exatamente cada pino que é. Então aqui, os rosa aqui são os PWM, ó, onde que tem os PWMs. Os ADC, que são as portas analógicas, são essas aqui. E as digitais são as verdinhas claras aqui, Arduino Pins. Tirando essas duas aqui. E quais os projetos que a gente consegue fazer com ele, né? Aqui eu trouxe 2 projetos simples, né? Que dá para fazer com ele. Um é um controle de acesso via RFID, ou seja, sabe aqueles marcador de ponto que o pessoal tem no crachá, né? Um crachá com RFID, e chega com um cartão e encosta no relógio, e ele já registra o ponto do funcionário. Ou, por exemplo, um controle de catraca, né? Você coloca um sensor aqui, o cara encosta o cartão, ele lê o cartão e libera o acesso para a pessoa, certo? Utilizando esse carinha aqui como controlador. Tá? Também podemos fazer um controle simples de relé, né? Então, alimentando o relé com a fonte externa, você consegue aí acender uma lâmpada ou fazer algo mais específico que consuma mais corrente, né? Disparar uma bomba de água, acender ou abrir o portão, qualquer necessidade que precise ligar ou desligar uma corrente mais alta, né? Consumo mais alto. Tranquilo, galera? Tô indo rápido demais. Luiz, Oi? só aproveitar, já que você deu uma pausa, eu vou colocar a lista de frequência, é diferente da de manhã, tá? Para garantir aí a assinatura, o pessoal que participou de manhã à tarde tem que assinar de novo, tá bom? Obrigada, Luiz. Tá, okay. Então, partindo para o nosso segundo modelo, esse eu não tenho aqui nenhum para mostrar para vocês, né? Mas ele é interessante porque ele já foi desenvolvido com a ideia de vestimentas, né? Um termo que está bem alta hoje aí, o pessoal fala muito, é os IoTs, né? As tecnologias vestíveis, a presença de Wi-Fi até no tênis, né? Então, nós temos aqui essa tecnologia, né? Ou seja, é um dispositivo
que você consegue usar dentro junto com a sua roupa, né? Literalmente você veste esse Arduino, né? Vamos supor que você queira fazer um sensor para ver quantos passos você deu, né? Ou qual o consumo aí de exercícios, né? Sensor cardíaco, certo? Você consegue implementar ele e deixar ele já na própria roupa, vamos dizer assim. Tá? E ele tem uma característica bem interessante, que ele tem sensores e atuadores com linhas condutivas, né? Que são linhas de pressão, vamos dizer assim, né? De pressão elétrica. E ele já é um pouco... Agora eu vou começar um pouco mais rápido nas especificações, só as mais importantes, né? Ele tem aqui o mesmo controlador do Arduino Nano, né? A tensão dele aqui já é um pouco diferente, tá vendo? Que ele só pode ser alimentado de 2.7 volts a 5 volts. E ele tem 14 portas digitais e 6 analógicas, tá? Ou seja, ele só tem ali, somando as duas, 20 portas para você manipular elas. Tá? E esse aqui é interessante. Esse aqui, nesse caso, você sempre tem que levar em consideração, tá? Porque, por exemplo, se vocês colocarem aqui 12 volts nele, você já vai estar queimando ele. Tá? Ele tem aqui uma memória de 16K, praticamente a mesma, e tem a metade da potência do Arduino Nano. E a consumo também é a mesma coisa ali, no máximo 40 mA. Tá? E uma característica dele também, tá? Por ele ser reduzido e por ele ser de menor uso e também para uso específico, você não consegue gravar ele, subir um código igual os outros Arduinos. Tá? Você precisa ter também junto um gravador, tá? Um conversor aí FTD, para que ele consiga converter o seu código e inserir no Arduino LeapPad, que é esse carinha aqui. Tá? Então essas são algumas dificuldades. Por isso que tem, também reforçando, por isso que tem bastantes modelos, né? Modelos diversos aí no mercado. Tem modelo específico para cada situação que você precisa. Aí se for pesquisar aí no Google, aí, na internet, no AliExpress, nos sites da China, por exemplo, você vai encontrar muitos outros modelos e opções que resolvem um único problema, né? Como, por exemplo, esse aqui. Só que daí, às vezes, você tem que ficar esperto, porque se você só comprar ele, eu preciso fazer algo para fazer quero acompanhar meus exercícios, né? Quero desenvolver algo para mim aqui, específico do meu jeito. Aí você compra ele e tal, e programa. Aí você descobre que você também tem que ter o controlador. Né? Acaba dificultando a vida de vocês. Esse aqui é a mapa de pinos, né? Mapa de pinos deles. Então, para ficar fácil aí para acompanhar. E partindo aqui para o nosso terceiro, né? E é o que eu mais gosto particularmente, pela quantidade de portas e capacidade de processamento, é o Arduino Mega. Tá? O Mega SDK, eles têm praticamente a mesma característica. Tá? O SDK ele tem um pouco mais de capacidade de processamento, memória, só que também é mais caro. Tá? Então, cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Tá? O Mega, ele tem as mesmas características do Nano, na questão de alimentação, de voltagem de trabalho, certo? Ele tem aqui, você pode alimentar ele até um pouco mais de 12 volts, só que também não é recomendado, porque os chips esquentam demais, né? O controlador de tensão esquenta demais. E o que eu mais gosto nele, quando eu vou fazer projetos grandes, é justamente ele conter 54 portas digitais, sendo 14 PWM, ou seja, é muita porta. Imagine na sua casa aí, na minha casa, por exemplo, tem, sei lá, estourando 15 lâmpadas, né? Eu consigo controlar todas as lâmpadas da minha casa usando apenas um desses, ainda sobra para sensores, sobra para outros controles, para praticamente tudo que eu queira fazer. Ele tem aqui uma memória bem maior, né, 256 kbps,
sendo 4 utilizado pelo bootload, ou seja, tem 252 kbps de memória flash, que também é muita memória, né? Pouca aqui. Meu computador tem 1 GB, 5 GB, 8 GB. Aqui é algo específico, algo que vai resolver o seu problema, entendeu? Para você resolver um problema pequeno específico. Tá? E ele tem aqui 256 kbps de memória. De RAM ela tem 8K, e EEPROM também tem 8K e também tem os mesmos 16 MHz de processamento. Tá? Então, somando aqui as duas, dá 70 portas, ou seja, eu consigo controlar 60 dispositivos diferentes. Aqui é o mapa de pinos, e esse aqui é o Arduino Mega. Ó. A gente comparar ele aqui com o Nano, parece uma criança perto de um adulto. Né? Então, aqui tá os mapas de pinos deles, né? Onde tem explicando exatamente qual que é cada pino. Todos os Arduinos geralmente já vem a escrita de qual pino que é, tá? Escrito na carcaça. Por exemplo, aqui, ó, já vem escrito certinho, né? Imprimido nele dizendo qual porta que é, para você não se perder. Mas caso aí, por exemplo, eu tenho uns Arduinos que é bem antigo, que eles já perderam, né? Já apagaram essa impressão. Aí quando eu preciso, né? Quando for algo muito específico, eu tenho que correr aqui para as mapas de pino para saber qual pino que é. E qual que é os projetos que ele é recomendado? Né? Ele é recomendado para projetos grandes. Eu comentei, projeto que você vai ou precisar de muita memória para armazenar esses dados, ou projetos que você vai precisar de muitas portas. Tá? Vai controlar dezenas de lâmpadas, por exemplo, na maquete, as maquetes que nós fizemos, praticamente todos foram usados Arduino Mega pela quantidade de LEDs que tinham na maquete e quantidade de dispositivos que precisava ser controlado. Nós optamos aí pelo Arduino Mega. Outra vantagem dele é que os shields, que são componentes que eu posso conectar nele e expandir, por exemplo, rede, Wi-Fi, eu consigo colocar nele e mesmo assim ainda ter uma boa quantidade de portas, né, aqui na parte de baixo. Então, praticamente com ele, você não fica sem portas para trabalhar. Assim, no final, são 70 portas ali para você utilizar. E o nosso quarto aqui é um Arduino bem específico, tá? Que é o Arduino Explora. Por que ele é bem específico? Como eu falei, né? Como é um código aberto, é um software, um hardware aberto, muita gente pega ele, né? Pega a base do Arduino e injeta um protótipo, um estilo diferente, né? Para resolver um problema, tá? O Arduino Explora, ele já é um joystick, tá? Ele já é um stick com controle de LCD, ele já tem uns botões, tá? Então ele facilita a vida para desenvolver projetos desse tipo. Ou seja, que você vai fazer um joystick, você vai fazer um videogame, você vai simular um game, programar um controle, por exemplo, aqui daria para fazer um controle de um carrinho, né? Um carrinho controlado pelo Wi-Fi ou Bluetooth, por exemplo. Dá para você utilizar ele porque ele já tem toda a estrutura, né? Você já tem toda a estrutura ali para você utilizar, um controle de drone, tá? E facilita muito, né? Já tem todos os componentes já integrados. Tá? Basta subir o seu código e utilizar cada um deles. Tá? E aqui está os mapas de pinos dele, com todas as configurações, todo o mapa dele, né? Onde que é cada pino, o que é cada pino, tá? E como ligar aqui o LCD. Esse aqui eu também não tenho para mostrar para vocês, mas trouxe aqui para vocês verem que existe dispositivo específico para resolver alguns problemas específicos, tá? E aqui ele tem um ATmega parecido com o do Nano, tá? Tem o mesmo clock, só tem um pouquinho mais de memória, tá? Um pouquinho mais de memória flash, um pouco de memória EEPROM, tá? Ele opera também em 5 volts, tá? E ele tem 32 kbps de memória flash e 2.5 de memória SRAM e 1.1K de EEPROM. E ele também tem o mesmo clock de 16 MHz.
Então, geralmente, né, poucos Arduinos que são que são maiores ali na questão de clock, tá? Geralmente gira nessa casa, 16, 32, tem o STK, se não me engano, é 64, e tem uns mais específicos, mais fortes, e também tem os mais fracos. E esse aqui também é outro bem específico e outro bem legal, que eu acho, tá? Que eu também não tive a oportunidade de ter ainda pegar um na mão. Tá? Mas ele já é um Arduino montado para um carrinho. No caso, o nome dele é Arduino Robot. Certo? Então ele já vem todo montado, já vem todos os dispositivos para você montar um carrinho com ele, um robozinho com ele. Entendeu? Comprei ele montado, aí você sobe a programação que você desejar, né? A sua lógica, a sua inteligência nele. Ele tem aqui também um processador de 16 MHz, que é o mesmo do outro, né? O memória flash 32 kbps, RAM de 2 kbps, também opera em 5 volts, a tensão de entrada é de 7 a 12 volts, e as entradas analógicas são 6 e as saídas digitais são 14, ou seja, 20 pinos aqui para você trabalhar, para você desenvolver a sua ideia nele. E aqui está o mapa de pinos dele. Ou seja, além dos controles que ele já vem, você pode utilizar, além dos motores que já vem, você pode inserir mais sensores. Né? Você pode colocar sensor de distância, né? Sensor de objeto, sensor de luz, sensor de cor, né? Sensor de linha, para ele seguir uma linha. A imaginação é da pessoa que está desenvolvendo a ideia. O Arduino é liberal nessa situação, tá? Existe módulo, existe sensor para tudo que é tipo, para tudo que é ideia. Basta você ter a sua ideia, criar a sua lógica e desenvolver. Tá? Ele aceita qualquer tipo de programação ali, com as suas ideias, ele vai te atender. Tá? Escolhendo o Arduino correto, é o modelo correto de Arduino, inclusive. E nós temos aqui, né, o Arduino Leonardo. O Arduino Leonardo, ele é bem parecido com o Arduino Uno. Tá? É praticamente a mesma estrutura. Tá? No caso, até a gente pegar aqui o Arduino Uno e o Arduino Leonardo, deixa eu pegar aqui isso. Tá? Vê que ele é praticamente o mesmo, tá? Mesma estrutura. E o que difere dele? Tem uma coisa que eu acho que é muito legal nele, entendeu? No Arduino Leonardo. É que ele reconhece no computador como se fosse um teclado. Tá? Ah, professor, mas o que isso é legal? Os outros não fazem isso, tá? Os outros, para você fazer isso, você precisa fazer um monte de alterações no código, fazer várias RTAs, né? Recursos técnicos alternativos, nele para ele poder reconhecer como teclado. Já o Arduino Leonardo, ele basta você subir uma biblioteca específica para ele e ele já reconhece como teclado. Ah, mas o que isso é legal? Cara, para você fazer um joystick de games, para você fazer um controle remoto para o seu computador. Por exemplo, o pessoal usa muito ele para fazer volante de caminhão, aqueles volantes para simulador de caminhão, simulador de carro, joystick de avião, câmbio para trocar marcha nos simuladores e games. Para isso é o Leonardo. Tá? Comprar um Leonardo, você quer fazer algo específico desse tipo, não quero pagar R$1.000 num volante, né? num simulador com volante, câmbio e acelerador para mim jogar o Euro Truck, né? Que é o simulador de caminhão. Você vai e monta usando o Arduino Leonardo, que ele já reconhece como teclado e você consegue mandar os comandos igual que você tivesse ali como teclado. Tá? É muito legal nessa parte. E ele tem praticamente as mesmas configurações, né? Ele tem um ATmega 32U. Também opera em 5 volts. Tem de 7 a 12 volts, é o recomendado. E ele tem um limite até de 20 volts para ser alimentado, né? E leva a mesma consideração, galera. Não recomendo colocar mais que
que 12 volts no Arduino, porque os controladores acabam esquentando demais, tá? Os PWMs, aí pode ser que queima, tá? Então, evite de colocar mais de 12 volts nos Arduinos. Pinos de entrada são 20, no caso 7 são PWM, e mais 12 pinos analógicos, ou seja, 32 pinos para você trabalhar, ou fazer o seu painel de simulação, desenvolver a sua ideia e desenvolver sua criatividade. Tá? As correntes máximas por pino é de 40 mA e a de 3.3 volts é de 50 mA. Tá? Acima disso, você provavelmente vai queimar a saída do Arduino. Memória flash também 32 com 4 sendo usado por bootloader, e a SRAM de 2.5 e a EEPROM de 1 kbps. E a velocidade também é os mesmos 16 MHz. E aqui nós temos o mapa de pinagem dele. Fazer as ligações, aqui as portas analógicas, as portas digitais, para a gente conseguir programar ele e utilizar. E por último, né, nos casos aí nós temos o Uno, né? O Arduino Uno, que é o queridinho aí da galera, que é o mais utilizado, o original, né? Esse que eu coloquei aqui na foto, ele não é o original, tá? O original é esse aqui, que tem o chip grande, tá? Esse aqui é o original, tá? Esse aqui já é uma réplica aí dos chineses, né? Então, o Arduino Uno, aqui tá os mapas de pinos dele, né? Mapa de pinagem. E as características, né? ATmega 328, 5 volts também a operação. Ele trabalha aqui de 7 a 12 volts. Tem uma tensão de 6.20, né, no máximo aí de limite. E tem 30 portas, sendo 14 digitais e 6 analógicas, né? Das digitais, 6 podem ser PWM. Tem aqui a mesma quantidade de corrente. Isso aqui é interessante, galera. Sempre reforçar aqui, não pode de forma alguma colocar um consumo maior do que o Arduino aguente, né? Porque se você colocar, vai queimar. Eu já queimei muito isso, tipo, bobeava lá e colocava 4 LEDs para ligar de uma vez na mesma porta. E queimava a porta. Tem uns lá em casa lá que tá sempre, quando eu vou usar, tem que ficar procurando para saber qual que está funcionando. Também tem os mesmos 16 MHz e 50 gramas é o peso dele. E aqui nós temos alguns projetos que dá para fazer com ele, né? Isso aqui é um sensor de ultrassom, tá? E esse aqui é interessante para os professores aí de física, né? Que quer explicar a velocidade do som, como que funciona a reflação, como funciona como que é calculada a distância, né? Então, o Arduino é possível. Você tem aqui o sensor de ultrassom, onde um desses alto-falantes aqui, na verdade um é alto-falante, outro é um microfone, emite um som em formato de ultrassom. Ele encontra o objeto e reflete aqui para o microfone, né? E o Arduino, ele sabe o tempo que demorou, o tempo desde do disparo até a chegada. Com uma fórmula ali matemática, ele consegue calcular qual que é a distância do objeto. E aqui nós temos um LCD que dá para mostrar a distância em centímetro e também em polegada, se não me engano aqui, o INC, né? INC. Tá? E aqui um potenciômetro para regular a tensão aqui, a luminosidade da tela. Isso utilizando o Arduino Uno. E aqui só uma tabelinha de comparação, né, de todos os que a gente falou. Mas então, alguma dúvida até aqui? Então, vamos falar de dois ESPs específicos, né? O que é o ESP? Né? Como a gente falou, os Arduino, eles são de plataforma de código livre, certo? E então qualquer um poderia pegar a ideia do Arduino e implementar numa nova, certo? Só que o Arduino, né, eles nunca quiseram colocar Wi-Fi, nunca colocar implementado
rede, Bluetooth. Tá? Isso a gente faz dentro do Arduino, né, nas famílias do Arduino, usando módulos específicos, né? Um módulo de Bluetooth, um módulo de Wi-Fi, um módulo de rede, certo? Fazendo as ligações ali nas portas e programando elas. Já os ESPs, eles têm umas características que já vem com o Arduino, já vem com Wi-Fi e alguns outros já vêm até com Bluetooth, tá? Integrado, e são bem pequenininhos, né? Uma característica também bem interessante é que eles são bem menores do que o Arduino Uno, né? É quase o tamanho aqui do Nano, certo? Da 2 do Nano, certo? E ele já vem, né? Todos eles, né, já vem com o Wi-Fi, né? Essa é a principal característica dele, tá? Então, nesse caso aqui, é um ESP32, certo? Nessa imagem aqui, que é esse que eu tenho, bem pequenininho, e ele já vem com Wi-Fi e Bluetooth, certo? Então, ele facilita muito na hora de você desenvolver a comunicação sem fio, certo? Você quer fazer um carrinho que vai se comunicar via Wi-Fi ou via Bluetooth, ou você quer controlar sua lâmpada através do celular, né? Controlar sua televisão através do celular, ligar e desligar algum dispositivo, né? Via Bluetooth, via Wi-Fi, é melhor você investir num carinha desse, que já vai vir integrado, né, para facilitar a sua vida. E eles têm umas características, por ele ter Wi-Fi, eles têm a necessidade de ter um clock maior, tá? Memória maior, então eles têm geralmente eles já têm uma capacidade maior justamente por causa disso, tá? Porque eles já precisam processar uma rede Wi-Fi, uma rede Bluetooth, dados que vai vir por internet, tá? Então eles já têm um pouco mais de memória e também de processador, tá? Um exemplo aqui, e o processador deles também é bem diferente, tá? No caso do ESP32, ele tem aqui um processador do tipo Extensa, né? Dual Core de 32 bits, tá? E aqui é uma característica também importante, ele já tem ele já é Dual Core, ou seja, já tem 2 processadores integrados. Você já consegue, nele, executar 2 tarefas ao mesmo tempo, ao contrário dos Arduinos, tá? A memória ROM dele é de 448 kbps. O clock máximo é de 240 MHz, né? Comparado aos 16 do Arduino Uno, né? É uma boa vantagem, né? Tem uma memória RAM de 520 kbps e tem 4 MB de memória, ou seja, já saiu até dos kbytes, já estamos em megabytes aqui falando de memória, tá? Ele já vem aqui com a wireless, né, de 802.11, que é o padrão aí dos roteadores, ou seja, conecta qualquer rede Wi-Fi, e máximo de 150 megabytes. Já vem com uma anteninha embutida, tal, conector micro USB para fazer comunicação e subir o código. Tem aqui o Wi-Fi Direct, P2P, que são tecnologias específicas deles. E também já vem com Bluetooth da versão 4.2. Tem aqui as portas GPIO, que é as portas as analógicas, desculpa, as digitais, certo? 11 portas. E algumas portas PWM, né? Tensão aqui de 4.5 a 9 volts. E também já tem um conversor analógico digital integrado. Tá? E esse aqui é o mapinha de pinos dele. É um pouquinho diferente, né? Dele. Vou pegar aqui, SP32. Esse aqui é um outro modelo, né? Que tá ali na foto. Mas aqui nós temos que ter a noção de todos os pinos, né? Pra gente poder seguir. Lembra que eu falei que às vezes ele foge da sequência, né? Tipo digital 5, digital 6, digital 7. Aqui no ESP é o que mais ocorre, ó. Aqui nós temos a digital 5, que é o pino 8. Já o pino 9 já é a digital 18, ó. Por isso que é interessante ter o mapa de pino em mãos para poder ver certinho. Às vezes você compra um modelo e é diferente. Aqui é a digital 12, que é o pino 4. No pino 5 já é a digital 14. E aí depois já vem o digital 27. Então é um pouco mais bagunçado, né, aqui no ESP. Tá? E os projetos que dá para fazer nele são projetos que você, nos dois na verdade, né, tanto no ESP, tanto no
no ESP12E, são projetos que não que você vai necessitar de comunicação sem fio. Tá? Tudo que for precisar de comunicação sem fio, você vai utilizar o pitch por eles, e porque eles vão ser bem melhor, bem mais fácil, você não vai precisar ter dor de cabeça de ligar um Wi-Fi, ligar cabo de rede, ligar modo Bluetooth. Ele já vem tudo integrado nele e é bem fácil de programar. Tá? E aqui nós temos o ESP12E. Tá? Ele é praticamente igual. Aí ele só diferencia um pouquinho o tamanho. Bem, praticamente igual mesmo. Tá? Ele tem aqui as mesmas configurações aqui de alimentação. Uma característica neles é que a alimentação deles é somente em 3.3 volts, tá? Por exemplo, o Arduino Uno, Leonardo e o Mega, você consegue alimentar os módulos em 3.3 volts e em 5 volts. Já nele, no ZESP, é somente 3.3, tá? Você não consegue tirar 5 volts dele de forma alguma, tá? Então, os módulos que você for comprar para o ESP tem que ser módulos de 3.3 volts ou módulos que se adapte, né? Que consiga trabalhar em 3.3 volts, tá? Ele já tem aqui um wireless. Nesse caso, ele não tem Bluetooth, tá? Ele só tem um wireless, só tem um Wi-Fi. E tem 13 portas GPU, portas digitais. Tá? Tem aqui um conversor analógico. E tem aqui um tamanho de 49 por 26 e 7 milímetros, né? Sem considerar os pinos. Tá? E aqui estamos o mapa de pinos dele. Nesse caso, ele já tem uma sequência, né? Ele já não é tão bagunçado. E aqui tá alguns projetos que dá para fazer com eles, né? Ou seja, tá vendo aqui o módulo de temperatura e umidade e mandando o sinal via Wi-Fi ou Bluetooth aqui para o celular. Você tem aqui ele instalado no carrinho para controlar via telefone ou via um outro dispositivo, né? Ou você desenvolve um outro controle e os dois se comunicam para controlar o carrinho. Então, eles são recomendados basicamente para controlar dispositivos sem fio. Tá? É bem específico para isso. Tá? Então, é isso aí, galera. Passei aí para vocês os principais modelos de Arduino e os ESPs que tem aí no mercado. Claro, existe dezenas de outros. Se precisar no Google, existe específico para cada um, processadores diferentes, modos diferentes, piratas, falsificados aí, a rolé. Mas esses são os principais aí que tem no mercado, tá? Uma diferença para vocês, quando forem comprar, não que o falsificado seja ruim, tá? O Arduino Uno, que eu tenho aqui falsificado, eu creio que eu já tenho ele há uns 6 anos, tá? Não deu problema, tá? Mas se alguém fala assim, eu tenho um Arduino Uno original para você, tá? O que você vai levar em consideração, né, para ver? Primeira coisa, atrás aqui tem que vir pintado, certo? Com um modelinho com a pintura do Arduino, que é essa pintura, tá? Ele é fabricado na Itália, original, tá? Então ele tem a escrita aqui, não vai dar para focar, mas ele tem a escrita Made in Itália, tá? Ele tem aqui o controlador que é grande, tá? Ele não é aquele controlador soldado na placa, tá? E aqui, ó, se vocês reparar nesse chipzinho aqui, ó, ele é verde, tá? Esse aqui também tem que ser verde. Isso aqui é um oscilador, se não me engano, e os falsificados geralmente é preto, tá? É o comumzinho. Então aqui, esse chipzinho aqui, ele tem que ser desse aqui. E aqui, ó, como que é o falsificado. Falsificado, não tem atrás. Tem aqui o chip soldado na placa, né? E o controladorzinho aqui é preto. Então é isso aí, galera. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Alguma ideia? Pessoal, pode levantar a mão para a gente colocar as perguntas em ordem aí, quem quiser falar, ou perguntar, ou contribuir, né? Oi? Tem alguém na sala? Só tem aluno do fundão.
Só aluno do fundão, tô vendo isso. Altas dicas, parabéns, ótima palestra, Maria falou, Maria Guiar Pacheco. Obrigado, Maria. Obrigado. A Maria trabalha numa escola que eles fizeram projetos com Arduino. E essas suas dicas aí eu acho que vai ajudar bastante, até porque eles precisam fazer a compra também, né, Luiz? Isso, E você deu as dicas aí do qual é o que funciona, né? Porque às vezes a gente compra uns piratão aí, né? Que daí... Dependendo e também às vezes do projeto, compra uns né? que não vai atender o projeto, né? Verdade. Tinha um pessoal no período da manhã da escola, se eu não me engano, JK, de Alta Floresta, um professor que queria até trocar uma ideia com o Luiz sobre o projeto. Tá por aí? Acho que não. Luiz, então, a gente agradece a oportunidade aí de ter essa aula mesmo, porque para muitos nem conhecem, né? Teve gente que falou assim, Arduino, o que é Arduino? O senhor Arduino, não sabia nem o que era Arduino. Né? E aí você deu todas essas dicas, falando detalhadamente do que é, para quem vai iniciar um projeto, já é um ótimo início, né? No começo, né? Se essa oficina tivesse vindo antes da de manhã, aí dava a continuação, né? Conhecendo. Não, mas depois... para quem vai assistir, pode assistir nessa ordem que você está sugerindo agora, né? Vai ficar gravado. Poder assistir essa primeiro para conhecer e depois aprende a programar ele. Mas vai ficar uma ótima dica aí, né, para quem está começando. Se você quiser deixar seu contato, Luiz, aí também no chat, de repente seu e-mail aí, para o pessoal que vai montar projeto, que quiser tirar dúvida, acho que é legal também. Tem mais pergunta aqui, parece? Deixa eu ver. Acho que não, hoje foi só mesmo assistindo. Nós conversamos com mais pessoas na sala, Luiz, mas hoje está acontecendo 3 oficinas no mesmo horário. A de inglês, a sua e a do professor Cláudio. Então o pessoal deu uma misturada aí. Tem gente que está assistindo as duas ao mesmo tempo, não sei como, mas acontece. Acontece. Uhum. Então, eu queria agradecer bastante. Essa foi a última, né? Isso, a gente vai estar de noite, mas apresentando, inclusive, alunos, né? o Sérgio, acadêmico, está aqui presente. Vai estar apresentando uma exposição à noite também, né? Beleza, então. Então, eu agradeço. Se você quiser deixar suas últimas palavras aí para o pessoal que está aqui. No caso, Maria, os acadêmicos fizeram vídeos, será pelo Meet, eles fizeram vídeos explicando tecnologias do dia a dia, certo? E a gente está no período noturno, na última palestra hoje, né, a partir das 7 horas, estaremos apresentando esses vídeos tutoriais e eles estarão lá presentes para tirar qualquer dúvida, né? Então, se não resta mais dúvida, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? E pelo tempo de vocês aí, estão aqui para aprender, né? Isso é interessante para mim aqui ensinar com vocês, aprendendo mais ainda. Eu só tenho a agradecer a oportunidade aí da Unir e inclusive a Farol por também ceder, né? Porque nesse momento eu estou aqui na faculdade, estou no horário de serviço e eles cederam para mim poder realizar aqui a oficina com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Luiz, por você ter disponibilizado esse tempo para passar alguns conhecimentos para a gente. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Uma ótima tarde e à noite, para quem gosta de tecnologia, fiquem ligados lá, 7 horas, tá bom? Obrigadão a todos. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês.